Antes de começar este dia, antes de pensar nos compromissos, eu quero fazer uma pergunta. Existe alguma área da sua vida em que você sente que nada muda? Talvez você esteja enfrentando os mesmos problemas há meses. Talvez esteja fazendo as mesmas orações há muito tempo. Por fora você continua sorrindo. Continua trabalhando. Continua seguindo em frente. Mas por dentro existe uma pergunta silenciosa. Será que alguma coisa vai mudar? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta. Mas Deus conhece os pensamentos que você guarda em silêncio. Ele conhece os momentos em que sua fé ficou abalada. Conhece as noites em que você chorou sem que ninguém percebesse. Conhece as preocupações que você carrega. E talvez você tenha chegado a esta oração exatamente porque Deus deseja lembrar algo ao seu coração. Sua história ainda não terminou. O capítulo que você está vivendo hoje não é o capítulo final. O Salmo 98 começa com uma convocação poderosa. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. Perceba a profundidade dessas palavras. O salmista não está falando apenas sobre cantar uma nova música. Ele está falando sobre viver uma nova experiência com Deus. Ele está falando sobre enxergar a fidelidade de Deus de uma maneira renovada. Ele está falando sobre acreditar que o Senhor continua realizando maravilhas. E talvez seja exatamente isso que sua alma precisa nesta manhã. Voltar a acreditar. Voltar a esperar. Voltar a confiar. Porque o mesmo Deus que operou milagres ontem continua operando milagres hoje. Fique comigo até o final. Porque esta oração foi preparada para quem precisa renovar a esperança. E antes de continuarmos, se você acredita que Deus ainda pode fazer algo novo na sua vida, deixe seu like agora. Esse simples gesto ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir esta mensagem. Uma das coisas mais difíceis da vida é quando nos acostumamos a viver carregando pesos. No início, a luta incomoda. A dor machuca. A espera angústia. Mas com o passar do tempo, corremos o risco de aceitar aquilo que nunca deveria se tornar normal. Talvez você tenha se acostumado com a preocupação. Talvez tenha se acostumado a acreditar que seus sonhos nunca vão acontecer. E sem perceber, a esperança começa a enfraquecer. Mas o Salmo 98 surge como um despertador espiritual. Ele nos lembra que Deus continua fazendo maravilhas. Não apenas no passado. Não apenas nas histórias bíblicas. Mas também hoje. Neste exato momento. O problema é que muitas vezes estamos tão focados naquilo que ainda não aconteceu que deixamos de perceber tudo aquilo que Deus já está fazendo. Você acordou hoje. Isso já é uma bênção. Você recebeu mais um dia. Mais uma oportunidade. Mais uma chance de recomeçar. E talvez o milagre que você espera esteja mais perto do que imagina. Existem momentos em que sentimos que Deus está em silêncio. Momentos em que parece que nada acontece. Momentos em que a resposta demora. Mas o silêncio de Deus nunca significa abandono. O agricultor planta uma semente. E durante muito tempo parece que nada está acontecendo. Mas debaixo da terra existe um processo invisível. Algo está sendo preparado. Da mesma forma acontece na nossa vida espiritual. Talvez você não veja. Mas Deus está trabalhando. Talvez você não perceba. Mas Deus está preparando caminhos. Talvez você não entenda. Mas Deus continua escrevendo sua história. O Senhor não abandonou seus sonhos. Não abandonou sua família. Não abandonou suas orações. Ele continua agindo. Mesmo quando seus olhos ainda não conseguem enxergar. Por que o salmista fala sobre um cântico novo? Porque quem experimenta a ação de Deus não consegue permanecer o mesmo. Existe uma nova gratidão. Existe uma nova esperança.
Talvez hoje Deus esteja convidando você a abandonar algumas velhas mentalidades. A abandonar o pensamento de derrota. A abandonar a crença de que nada vai mudar. A abandonar o peso do passado. Porque não é possível viver o novo carregando tudo aquilo que pertence ao ontem. O passado pode ensinar, mas não pode governar seu futuro. E Deus está chamando você para olhar adiante. Para olhar além da dor. Para olhar além das circunstâncias. Para olhar para Ele. Se esta oração está falando com seu coração, escreva nos comentários. Deus está escrevendo um novo capítulo na minha história. Sua declaração pode fortalecer alguém que está precisando recuperar a esperança. Talvez você esteja orando por uma restauração. Talvez esteja esperando cura. Talvez esteja lutando para reconstruir a própria fé. E Deus continua dizendo: não desista. Continue caminhando. Continue acreditando. Continue confiando. Porque muitas vezes estamos mais perto da resposta do que imaginamos. A noite parece longa. Mas o amanhecer sempre chega. O inverno parece interminável. Mas a primavera sempre volta. E aquilo que hoje parece impossível pode se tornar amanhã um testemunho da fidelidade de Deus. Pai amado, nesta manhã nos aproximamos da Tua presença com gratidão. Porque o Senhor continua sendo Deus. Continua sendo fiel. Continua realizando maravilhas. Pai, existem pessoas orando agora que estão cansadas. Pessoas que estão enfrentando lutas antigas. Pessoas que estão quase desistindo. Mas nesta manhã nós pedimos: renova nossa esperança. Renova nossa fé. Renova nossa confiança. Que possamos acreditar novamente. Que possamos esperar novamente. Senhor, quebra os ciclos de medo. Quebra os ciclos de desânimo. Quebra tudo aquilo que tem impedido o avanço dos Teus filhos. Traz vida nova. Traz força nova. Traz alegria nova. Traz direção nova. Pai, visita cada lar representado nesta oração. Abençoa cada família. Abençoa cada pessoa que está enfrentando dificuldades. Derrama paz sobre os corações aflitos. Derrama esperança sobre os que estão cansados. Derrama coragem sobre os que estão desanimados. E que cada pessoa possa perceber que o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando não vê. Mesmo quando não entende. Mesmo quando tudo parece difícil. Pai, nós entregamos este dia em Tuas mãos. Entregamos nossos sonhos. Entregamos nossos medos. Entregamos nossas preocupações. E declaramos que confiamos em Ti. Porque Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu és o Deus que abre caminhos. Tu és o Deus que transforma histórias. Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.